Olá, meu nome é Edson Ferreira, eu sou mentor de empresários e vou te explicar nesse vídeo por que a sua empresa tem um gargalo de crescimento muito grande, que impede realmente ela de crescer no volume que ela poderia estar crescendo. Estou usando aqui 4 níveis de hierarquia para a gente explicar o processo de desenvolvimento de liderança, que são as pessoas, os líderes, na sua essência, que vão fazer com que a sua empresa cresça. A ideia é tirar todo o peso das costas do empresário, do CEO, e fazer com que isso seja distribuído entre as lideranças, o que acontece com toda empresa que realmente cresce, precisa ter mais pessoas competentes para entregar esse crescimento. A gente tem 4 níveis, no mínimo, a gente tem 4 níveis de hierarquia numa empresa. A gente tem aqui a autoliderança, a liderança de pessoas, a multiplicação de liderança e a visão e estratégia do negócio. Então vamos entender essa estrutura, para na sequência eu te dar os motivos que vão impedir o crescimento da sua empresa focado nessa estrutura. Quais são os problemas que impedem esse crescimento? Vamos entender essa parte aqui e na sequência eu vou trazer para você quais são essas questões que impedem o crescimento. Bom, aqui nós podemos imaginar, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, visão estratégica, que geralmente está o dono da empresa, que é o CEO da empresa, ou se você dá o nome de presidente, diretor-geral, seja que nome for. Mas aqui é a pessoa responsável, que geralmente é o fundador dessa empresa, no momento ainda que ela não foi passada esse comando para outra pessoa. Essa é a pessoa que tem que trabalhar a longo prazo. É ela que determina a direção da empresa, para onde a empresa vai e como ela vai. Ela que determina a cultura da empresa, que são os elementos que vão direcionar todo mundo para que elas consigam trabalhar e tomar as decisões da forma certa. E é essa pessoa que fica focada no resultado. Ela que tem que, não que seja só ela, mas ela é o principal, tem que pensar no lucro, tem que pensar no resultado, porque a empresa sem lucro não vai a lugar nenhum. Então ela tem que, no mínimo, pensar nessas 3 questões, direção, cultura e resultado. E esses são 3 elementos que se pensa a longo prazo. Então a pessoa que está nessa posição, o CEO, o fundador, aí, o dono da empresa que seja, ele tem que ser uma pessoa que trabalha estrategicamente olhando para o futuro. Aqui nós estamos vendo o mundo ideal, para na sequência ver os problemas que impedem que isso aconteça, que são os gargalos de crescimento. Você tem aqui embaixo, já que você tem lá em cima, quem está trabalhando no longo prazo e definindo a direção da empresa, você tem aqui embaixo as pessoas que deveriam pelo menos ser autolíderes, pessoas que se lideram, que cuidam do seu próprio trabalho e do seu resultado. Essas pessoas vão trabalhar no curto prazo. O que é no curto prazo? É aquela pessoa é aquela equipe que faz a execução diária, que faz o dia a dia, que cuida do trabalho no dia a dia e que entrega as suas metas individuais. Essas metas individuais são desde metas de venda até metas de produtividade, né, que entregam as tarefas ali no prazo combinado. Então são pessoas autorresponsáveis, pessoas que são autolíderes, que cuidam da sua própria liderança. Então enquanto você tem lá em cima pessoas trabalhando no longo prazo, determinando a direção, você tem que ter aqui uma equipe trabalhando no curto prazo que entrega o resultado diariamente para a empresa se manter caminhando e muito bem. E você tem aqui na linha intermediária a liderança de pessoas, são gestores de departamento, são gestores de setor, né, são os gerentes de área, são os coordenadores ou os supervisores, depende de como está a sua estrutura, são pessoas que precisam trabalhar no mínimo no médio prazo. Então essas lideranças de pessoas são justamente as pessoas que lideram aqui, quem está aqui embaixo. Então são as pessoas que determinam essas metas, que determinam essas atividades que vão ser feitas e ajudam a equipe de baixo a planejar. Então essas pessoas que trabalham a médio prazo são responsáveis pelo desenvolvimento de pessoas, ou seja, desenvolver essas pessoas para que elas realmente sejam autolíderes, para que elas entreguem o trabalho técnico. E essa liderança de pessoas são os líderes, né, os gestores aqui, que cuidam da eficiência operacional da equipe. Então ela garante que essa equipe seja eficiente no que ela faz, que essa equipe realmente sejam líderes e por isso ela cuida do desenvolvimento dessa equipe aqui. E aí a gente tem aqui na multiplicação de liderança pessoas que trabalham no médio e longo prazo. Por que médio e longo prazo? Porque são pessoas que vão cuidar da orientação desses líderes, para fazer com que essas pessoas sejam líderes eficientes e eficazes. E cuidam também da eficiência estratégica. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa está conectada aqui embaixo, ajudando essa pessoa no médio prazo, por isso ela trabalha um pouco no médio prazo, ela também tem que ter uma mãozinha ajudando a visão estratégica aqui, ajudando o CEO na eficiência estratégica. Então, aqui estão as pessoas que estão sendo preparadas para possivelmente assumir a empresa no futuro, por exemplo, ou assumir novos negócios. São pessoas que já têm uma maturidade, são pessoas que também são responsáveis pelas partes que estão aqui em cima. Então, aqui embaixo são pessoas que têm que pensar na liderança de equipes, mas têm que já ter um conhecimento muito bom de como fazer a direção, de como disseminar a cultura e de como cuidar do resultado. Então, se você tem essa estrutura, você tem equipes cuidando do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. Esse é o mundo ideal. Mas, infelizmente, esse fluxo ele não está tão fluido nas empresas, ele não está tão fluido quando ele precisaria estar. Ele está cheio de gargalos, e esse gargalo é simplesmente a falta de processos de gestão de pessoas, do jeito que se precisa ter, para ter um fluxo desse mais fluido e que leve a sua empresa a um crescimento maior. Quais são os problemas que geralmente acontecem? Nós vamos ver nessa outra tela aqui. Aqui eu coloquei então o CEO, que está nessa visão estratégica, seja aí o proprietário, por exemplo. Aqui eu usei uma hierarquia de vendas, para a gente ter uma ideia, né, que pode ser o diretor de vendas. Aqui o gerente de vendas, então eu posso ter 2, 3, 4, 5 gerentes de vendas, dependendo de quantas equipes de vendas eu tenho. Então às vezes eu tenho um gerente de vendas que cuida de uma região, de outra. Ou mesmo se você tem um call center, você tem 2 gerentes de vendas ali de call center que cuida de equipes separadas, talvez até de produtos ou negócio separado. E você tem um diretor de venda que é o que gerencia esses vários gerentes, por exemplo.
E aí você tem o vendedor, que é o autoliderança, aquele que tem que cuidar da sua meta, tem que fazer as visitas ao cliente, tem que cuidar do dia a dia para as coisas acontecerem. Só que, infelizmente, aqui acontecem alguns problemas que geram esses gargalos. Que problemas são esses? Vamos lá. Aqui embaixo, então, se essa pessoa tem que ser autolíder, o maior problema aqui é a falta de responsabilidade. O que é a falta de responsabilidade? É não cumprir os prazos que foram acordados. É não pensar na sua meta individual e ficar dando muita justificativa e muitas desculpas para não alcançar, ao invés de procurar os resultados. Então, são pessoas que aqui, quando há um problema, quando há um gargalo de liderança nesse nível, para que a sua empresa não cresça, então, ou seja, essas pessoas não vão se desenvolver para entregar mais resultado e para formar novos líderes que elas possam subir para ser líderes. Quando você tem esse gargalo nesse nível, você vai ver pessoas que não focam no próprio desenvolvimento. São pessoas que não estão preocupadas em aprender nada novo. São pessoas que não estão preocupadas em pensar em inovação, pensar em formas novas de fazer. São pessoas que não estão preocupadas em entregar mais do que elas já entregam hoje. E essas pessoas, como eu disse, elas não cumprem compromisso. Ou seja, elas marcaram de te entregar alguma coisa na terça-feira, passou terça, passou quarta, passou quinta e nada. Sequer comunicou com antecipação, olha, não vai dar, porque às vezes não dá para entregar naquela data e comunica com antecedência e replaneja. Elas não fazem isso. Quando isso acontece, você começa a criar um gargalo muito crítico. Por que você começa a criar um gargalo? Porque se essas pessoas não foram desenvolvidas para ser autolíderes, elas estão com esses problemas, quem está aqui em cima acaba tendo que descer aqui para fazer trabalhos que não deveria fazer, que talvez não seria necessário. Talvez essa pessoa aqui está assumindo compromissos que era para essa fazer, porque essa aqui não está cumprindo prazo, não está cumprindo o compromisso que ela assume. Então esse líder aqui, ele tem que pegar o daqui para fazer. Quantas vezes você já viu assim, você está com um trabalho para fazer, você conversa com esse líder de pessoas aqui para fazer, ao invés dele passar para a equipe, ele mesmo faz. Tem vários motivos. Um dos motivos talvez é porque essa equipe não vai entregar no prazo, porque elas não têm essa responsabilidade de assumir de dar conta dos compromissos que assumem. E eu não estou falando de quem está assumindo mais do que deve, estou falando daquelas pessoas que assumem realmente o que pode, se assumir mais do que deve também está errado, mas elas assumem realmente um compromisso. Não, eu consigo entregar isso aqui depois de amanhã e nada. Aquela data passa e vai embora. Aí já cria um gargalo. Por quê? Porque essa pessoa tem que sair da posição dela, a liderança de pessoas tem que sair da posição dela e descer e começar a fazer o trabalho de baixo. É o gerente de vendas que, ao invés de gerenciar a equipe, vai ligar para o cliente, vai atender cliente, vai ter que ter um contato direto com o cliente, porque o de baixo não está fazendo. Então é o vendedor que deixa de visitar um cliente, que deixa de ligar com o cliente, deixa de fazer contato. E aí o líder, ao invés de preocupar só com o desenvolvimento desse vendedor e outros critérios, ele tem que fazer esse contato. Então você cria um outro gargalo aqui, que é a liderança de pessoa descendo. E aí quando você tem um gargalo maior ainda, você vê algumas deficiências também aqui no liderança de pessoas. O que é isso? É a falta de comprometimento. Veja bem, se a falta de responsabilidade está aqui embaixo, se ela estiver aqui em cima, pior ainda. Que é o líder que também não entrega na data combinada. Mas existem outros problemas nesse nível também, que é aquele que não faz a gestão da equipe, é aquele que chega na empresa, ele tem uma equipe para cuidar, mas ele senta e vai fazer o trabalho dele. Talvez porque ele está tendo que fazer o trabalho de baixo, do autoliderança aqui, do vendedor. Mas talvez porque ele realmente não entendeu qual é o papel da liderança ainda, ou ele não quer executar isso. E aí ele acaba não fazendo o trabalho dele, que é gerir a equipe para desenvolver talentos. Aí o que ele faz? Ele, na verdade, o que ele não faz, né? Ele não faz a gestão da equipe, ele não acompanha relatório, ele não faz o one-on-one, ele não faz reuniões com a equipe de desenvolvimento, ele não planeja novos treinamentos, ele não acompanha o desenvolvimento da equipe. E aí ele acaba focando apenas no próprio trabalho, como eu disse. Então chega aqui, você tem uma planilha para fazer, ele senta, vai digitar aquela planilha e nem preocupa com a equipe. Depois diz que não tem tempo para conversar com a equipe, não tem tempo para reunir com a equipe. E por que ele não tem tempo? Justamente porque ele está focando no trabalho operacional que ele está fazendo, que talvez é o de baixo que ele tem que fazer. E ele só está fazendo isso porque ele não desenvolve a equipe de baixo. Então o gargalo vai aumentando cada vez mais. Então é aquele gerente, como eu disse, que atende clientes para suprir a falha do vendedor. Então ao invés de ele desenvolver, ele está suprindo a falha daquela pessoa. E aí o gargalo aumentou. Se eu tinha um gargalo aqui, porque eu não estou produzindo talentos, agora tem um gargalo aqui que eu não estou produzindo líderes. As pessoas não estão se tornando líderes. E é possível que o gargalo aumente, porque nesse nível aqui na multiplicação de liderança, onde essa pessoa deveria estar potencializando essas aqui, para que elas cresçam cada vez mais como líder, talvez ela está com falta de estratégia. O que é falta de estratégia? Produção de liderança, criação de novos líderes na empresa é extremamente estratégico. E é papel desse nível multiplicar novos líderes aqui embaixo. Incentivar essas pessoas a criar talentos para que esses talentos virem novos líderes. E ele precisa trabalhar na mentalidade desse aqui, de liderança de pessoas. Então, esse multiplicação de liderança, que é o diretor de vendas, talvez o que ele faz é intervenções na equipe de venda. Então, esse diretor de vendas, ao invés de estar desenvolvendo o gerente de vendas, é possível que ele esteja fazendo contato direto com o vendedor, para saber por que o vendedor não está vendendo, para saber qual é o problema que ele não está visitando os clientes. E por que ele está fazendo isso? Olha como que o gargalo puxa todo mundo para baixo e nivela todo mundo lá embaixo. Por que a multiplicação de liderança está, talvez, fazendo intervenções direto na equipe aqui embaixo, de vendedor? Porque o líder das pessoas não está fazendo. Olha só o gargalo dele aqui, os problemas dele. Ele está atendendo cliente, ele está focando só no que é seu, ao invés de desenvolver pessoas. Então ele não faz gestão de equipe, então o de baixo está fazendo. Ao invés desse multiplicador de liderança, ao invés do diretor de vendas, focar no seu desenvolvimento do gerente de vendas para transformar ele num líder que vai desbloquear o gargalo, ele acaba descendo lá embaixo e tem que fazer o trabalho que o gerente de vendas faria. E você acha que ficou só por aí? Olha o que acontece depois. Como isso aqui tudo está gargalhado, não sei se existe essa palavra, mas está cheio de gargalo, o que está acontecendo? O CEO, que devia estar pensando na cultura, que devia estar falando de visão de longo prazo, que devia estar pensando em novos negócios,
ele acaba tendo que tomar decisões em todos os níveis. Então muitas vezes o CEO, o dono da empresa, está tomando decisão aqui embaixo no operacional. Olha que absurdo, ele tem 2 camadas para resolver isso. Na verdade, ele tem uma camada que é a liderança de pessoas e tem uma outra camada que apoia a liderança de pessoas, que é a multiplicação de liderança. Mas ele está tendo que ir lá embaixo para tomar decisões de horário de trabalho. Se o cara chega atrasado, você não chega atrasado. Se ele vai ter folga, você não vai ter folga. Você tem que fazer um treinamento, você não tem que fazer. Se ele pode tirar férias, você não pode tirar férias. Você está merecendo já um aumento de salário, você não está merecendo. Você tem que desenvolver novas formas de meta para ele ganhar mais e entregar mais. É o CEO que está pensando. Interagindo lá embaixo. Só que ele não está interagindo só lá embaixo. Ele está interagindo também aqui, porque o multiplicador de liderança não está fazendo trabalho, porque ele está preocupado com esse líder aqui que não está sendo líder, e automaticamente ele está preocupado com a multiplicação de liderança, que é o canal dele, que é a hierarquia direta dele. E aí esse líder, esse CEO, ele não tem tempo, é o famoso tá apagando incêndio, porque ele está trabalhando em todos os níveis da empresa. Esse é aquele cara que às vezes pergunta assim, cara, eu não sei por que eu tenho tanta gente trabalhando comigo, se tudo sou eu que tenho que fazer. E essa é a sensação dele. Por quê? Porque ele está tendo que tomar decisões em todos os níveis, que as pessoas de baixo não estão fazendo isso. Então, desbloquear esses gargalos é importantíssimo para o crescimento, porque o crescimento vai depender dessa pessoa, principalmente trabalhando no nível dela, do CEO trabalhando no nível dela, focando no longo prazo, fortalecendo a cultura, definindo a direção, definindo metas grandes, definindo a visão da empresa. O vídeo ficou aqui atrapalhando, deixa eu pôr ele aqui embaixo. Né? Então ele está tomando decisões. E o que acontece? Ele não está conseguindo delegar. Ele não vai delegar. E por N motivos, ele teria que entrar em N motivos da não delegação. Mas o fato é que ele não consegue delegar. Porque as pessoas aqui não pegam. Quando ele tenta delegar alguma coisa para essa equipe aqui, essa equipe também acaba não entregando. Ela acaba fazendo isso aqui. Falta de responsabilidade, não cumpre compromisso. Essa aqui também não está cumprindo compromisso. O cara não está conseguindo pegar. Por que ela não está pegando? O cara está tendo que fazer o trabalho todo cá de baixo. E aí esse cara aqui, vendo que ela não está pegando, ele também não delega. Ele amarra para ele e fala, não, deixa que eu faço, porque se eu não fizer, a minha equipe daqui de diretor de venda também não vai fazer. E aí, a sua empresa vive eternamente com um gargalo incrível de liderança que não desenvolve ninguém. E por isso a sua empresa ou cresce muito menos do que ela poderia estar crescendo, ou ela nem está crescendo. Muitas vezes esse CEO, esse fundador da empresa, esse dono aqui, ele está falando, cara, minha empresa poderia estar crescendo muito mais e não está, porque não tem ninguém, como diz ele, né, pegando aqui o chifre do boi junto comigo. Ele não está pegando por quê? Porque ninguém desenvolveu a mentalidade certa para focar no trabalho certo, para trabalhar no seu nível certo e com isso produzir cada vez mais talentos e grandes líderes dentro da empresa.